Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo, vou apresentar 18 itens de meus estudos sobre o direito penal referente ao assunto do crime de violação de sigilo funcional, artigo 325 do Código Penal. Conceitos e características do artigo 325 do Código Penal, que trata-se do crime de violação de sigilo funcional. O funcionário público que revela fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo pratica crime de violação de sigilo funcional. No que se refere aos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral, delegado de polícia que revela dados sigilosos de inquérito policial comete o crime de violação de sigilo funcional. Quanto ao delito de violação de sigilo funcional, artigo 325 do Código Penal, temos o seguinte: o funcionário público que revela fato de que tem ciência em razão da função e que deveria permanecer em segredo comete, em tese, o crime de violação de sigilo funcional. O funcionário público que permite o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da administração pública, que deveriam permanecer em segredo, comete, em tese, o crime de violação de sigilo funcional. Qualifica o crime de violação de sigilo funcional a ocorrência de dano à administração pública ou a outrem. O funcionário público que facilita a revelação de fato do qual tem ciência em razão do cargo e que deveria permanecer em segredo, comete, em tese, o delito de violação de sigilo funcional. Vejamos agora uma situação hipotética. Rodrigues, funcionário público lotado em repartição fiscal, emprestou sua senha a um amigo estranho ao serviço público, possibilitando-lhe acesso ao banco de dados da administração pública para fins de obtenção de lista de contribuintes e envio de material publicitário. Neste caso, Rodrigues responderá por crime de violação de sigilo funcional. Nos termos do Código Penal, o funcionário público que revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação comete o crime de violação de sigilo profissional. A respeito do crime de violação de sigilo funcional, considere: só existe o crime se o funcionário teve ciência do segredo em razão do cargo. Em se tratando de fato constante de processo judicial, somente existirá o crime se deferido expressamente o segredo de justiça. O Código Penal brasileiro dedica exclusivamente o título 11 com a rúbrica dos crimes contra a administração pública, com o fito de proteger a administração pública das condutas lesivas de seus servidores, bem assim de particulares que se relacionam com a administração, possuindo como objetividade jurídica o interesse da normalidade funcional, probidade, prestígio, incolumidade e decoro da administração pública, conforme leciona o professor Júlio Fabrini Mirabete em sua obra Manual de Direito Penal 3, 19ª edição. Não custa nada acreditar que, um dia, todos terão uma administração pública livre e longe desses que se utilizam do cargo para locupletar-se com o dinheiro do povo. Com base no Código Penal, os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral são os indicados em peculato, violação de sigilo funcional, extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Em relação ao delito de violação de sigilo funcional, se da ação ou omissão resultar dano à administração pública ou a outrem, a pena será de 2 a 6 anos de reclusão e multa. Incorre nas mesmas penas do artigo 325 do Código Penal quem se utiliza indevidamente do acesso restrito. Comete o crime quem revela ou facilita a revelação de fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo. Incorre nas mesmas penas do artigo 325 do Código Penal quem permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma de acesso a pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da administração pública. Segundo o disposto no artigo 325 do Código Penal, revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação é classificado como crime de violação de sigilo profissional.
O funcionário que revela fato de que tem ciência em razão do cargo que ocupa e que deve permanecer em segredo comete o crime de violação de sigilo profissional. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação, de acordo com o artigo 325 do Código Penal Brasileiro, aplica-se a pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. Vejamos um caso hipotético. Em qual das seguintes situações o operador de monitoramento pode estar cometendo o crime de violação de sigilo funcional, previsto no Código Penal Brasileiro, artigo 325, revelando o fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação, quando algumas imagens que saírem da central de videomonitoramento não apresentem um solicitante formal e não conste uma pessoa que autorize essas solicitações, e ainda não possuam o registro da saída da cópia dessas imagens. Bons estudos e até o próximo vídeo.